É isso que você leu aí mesmo. John Kennedy está fora de novo. Não vou utilizar palavras que não foram utilizadas, né? Não vou dizer aqui que ele está afastado, etc, porque não está. Mas o John Kennedy hoje, neste sábado, dia 14/9, ele é carta fora do baralho. Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, vem comigo nesse vídeo aqui para você começar a entender toda a situação do John Kennedy. Tá? Isso é algo bem importante da gente fazer no momento. Você soube também que lançou camisa, né, do Fluminense nessa semana, né? Já discutimos aqui, já falei, inclusive mostrei aqui no canal detalhes dela. E aí é aquela história que eu sempre falo, lançou uma camisa antiga, é a hora de você comprar a nova. Aquele macete que eu sempre utilizo. Tá aí, ó, o link vai estar aqui embaixo para você comprar a camisa verde, a camisa 3 do ano passado. Um monte de gente reclamando, dizendo que não gostou da camisa nova que lançou. Essa daqui é sucesso, total. Aí você pega esse valor aqui e esquece, tá? 219, você esquece, isso aí é para meros mortais. Quem assiste o Raiz Tricolor sempre tem desconto, sempre tem desconto. Então aproveita aqui, ó, R$ 219,90, morreu esse valor, porque você utilizando o cupom JORNADA15FUT, vai estar escrito aqui embaixo, JORNADA15FUT, você ganha 15% de desconto. Só para você ter uma noção, tem mais 10% de desconto se você pagar à vista, tá? No Pix. Se você pagar via Pix, que é o jeito mais fácil de pagar, você ainda tem mais 10%. Estamos falando de menos de R$ 170 numa camisa oficial com todos os tamanhos, tá? Ainda dá para personalizar bem barato, R$ 25 você personaliza aí essas camisas. Enfim, então aproveita, vai estar o link. E se quiser parcelar no cartão, também pode parcelar, né? Lá tem camisa de outros clubes também na Fute Fanatic, quiser fazer aquela famosa compra casada, né? Em outros times, comprar uma camisa. Eu até fiz, inclusive, até aqui a personalização Coutinho, né? Eu comprei uma camisa do Vasco esses dias pro meu irmão de presente de aniversário, do Felipe Coutinho. E o pior é que eu comprei e o maluco simplesmente não joga no Vasco, né? Mas a situação deles melhorou sem o Coutinho, então... Enfim, tá? Vai lá na Fute Fanatic, vai estar tudo aqui na descrição. Vamos falar do John Kennedy, cara, porque é o seguinte, vou descrever os fatos, né? O Fluminense embarcou para Caxias do Sul nessa sexta-feira, joga só no domingo, mas já fez a viagem na sexta, e assim que saiu a lista de quem viajou, o GE. Globo tava lá na hora, né, do embarque, assim que saiu a lista de quem viajou, eu tenho uma listinha própria aqui, com cerca de 29 nomes. Na verdade tem até um pouquinho mais, mas os outros aqui já são meio que fora mesmo. Mas em torno de 29 jogadores que estão nessa minha listinha, 28 na verdade, para ser justo, que estão nessa minha listinha aqui. E que assim que saem os relacionados, eu falei, eu quero ver quem é que vai ficar de fora, porque na minha listinha tem Diogo Barbosa, na minha listinha... por exemplo, tem o Diogo Barbosa é um dos que chama mais atenção, que tá lesionado, né? Na minha listinha tem Ignacio, mas, enfim, dentre esses jogadores que estão lesionados, mesmo viajando os outros, quero saber quem vai ficar de fora. Enfim, olhei e percebi que nem John Kennedy, nem Terãs e nem Antônio Carlos estavam na lista dos relacionados. Da minha listinha aqui também não tinha João Neto. João Neto e Ignacio Diogo Barbosa, obviamente. E aí eu falei, opa, peraí. Se o Terãs não tá, é normal. Inclusive ele veio sendo relacionado pelo Mano Menezes, mas não foi contra o São Paulo. Chegou um monte de gente, ele sumiu. O Ignacio e o Diogo Barbosa são lesionados. Antônio Carlos e John Kennedy chamaram minha atenção. Fui na hora perguntar, enfim, tentar apurar. Os caras treinaram hoje? Treinaram. Os dois treinaram. A primeira informação que eu tive, que publiquei aqui no Raiz Tricolor, inclusive, foi essa. Olha, os dois treinaram nessa sexta-feira. Então, aí a pessoa que me passou isso falou, se não viajou, ou foi por um problema que aconteceu depois do treino, no sentido de problema físico, né? O cara às vezes sente uma dor, relata só no finalzinho, por um problema pessoal, ou então por opção do Mano Menezes. Por opção do Mano Menezes, eu acreditei que o Antônio Carlos não era. E bem, a informação que eu apurei é a seguinte, que o Antônio Carlos realmente tem motivos pessoais para ele não ter viajado.
Tem uma situação pessoal, que não cabe aqui a gente ficar também falando totalmente da vida da pessoa. Mas tem uma situação pessoal, ele não fez a viagem, por isso que ele ficou fora. Só que o John Kennedy foi afastado. Afastado da viagem, né? Novamente, não é esse o termo utilizado. O John Kennedy não viajou por opção técnica. O Mano Menezes não quis levar o John Kennedy. Na lista dos jogadores que estão viajando, consta como centroavante o Germancano. Ele faz uma associação e fala, pô, Cano voltou, faltou vaga pro John Kennedy, né, na viagem. É ruim e tal, mas... Matheus Reis, atacante, tá viajando. Atacante de 17 anos. Nunca entrou em campo no time profissional, mas tá viajando o Matheus Reis. Então, assim, desculpa, vaga pro John Kennedy tinha. Vaga pra ele tinha. Ele não está viajando por motivos alheios apenas à situação de um simples jogador que não tinha vaga no time. Só não tinha espaço pra ele. Não é por isso. Foi revelado? Não. Da outra vez, quando teve aquele bacanal total lá, e revelaram, né? Soltaram. Dessa vez não cabe ao Fluminense ficar revelando o tempo inteiro. Mas o Fluminense soltou um podcast com o Mano Menezes. Recomendo ir lá assistir, inclusive. Eu vou botar 2 trechinhos aqui que eu tava ouvindo e falei... Tá aí, isso é um bom tema para eu tratar amanhã no vídeo sobre John Kennedy. Ouve aí essa primeira parte. Eu trouxe muito de disciplina, né? Só para dar o contexto, tá perguntando o que ele trouxe da família dele, né? Da criação e tal, de como ele foi criado. A gente foi criado, assim, num sistema de vida um pouco diferente do que as pessoas podem imaginar hoje, né? Era tudo muito diferente. Então existia um respeito muito grande dentro da casa da gente, dos valores da família. E a disciplina de lá é a disciplina que vale em todos os lugares. Você pode negociar qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, mas você não pode negociar valores. Sim. E eu carrego isso até hoje. Primeiro tópico era esse daí, né? Você não pode negociar valores. Obviamente o Mano Menezes não tá falando pro John Kennedy, né? Não tá falando sobre o John Kennedy, tá falando sobre a situação dele e como ele traz isso pra conduta dele. Vou botar um outro trechinho aqui, tá? Com 13 minutos. Novamente, assista completo lá, que tá bem legal lá na Flu TV. Porque é natural o relaxamento. O ser humano... Ele tá falando sobre um time que foi campeão ano passado e não tava jogando bem esse ano, tava na lanterna do campeonato. Depois de conquista, às vezes de grandes vitórias, você tem dificuldade para mobilizar o time para o jogo seguinte. Porque você apertou tanto, o jogo foi tão decisivo, foi tão emblemático, tão importante, que depois vem um jogo normal de Campeonato Brasileiro. Estou falando do mata-mata para exemplificar. E às vezes o time relaxa, você tem dificuldade de 3 dias depois apertar tudo de novo. Lá aconteceu isso muito. Não é cansaço. O ser humano relaxa depois de conquista, naturalmente. Vamos tirar aí 20% de cada um do relaxamento, que você quer somar quanto a gente perde? Tira 20% de cada um, que não é muito. Sim. Né? Então, assim, e você... Enfim, essa frase também foi muito interessante. Se você pegar o time campeão, ele já tinha falado um pouco sobre isso, é normal você relaxar, acontece, mas vamos tirar 20% só de cada um, né? Se eu dou 20% a menos, quanto que o time todo perde, né? Perde pra caramba. Por que eu trouxe esses 2 tópicos se, obviamente, ele não fala diretamente sobre o John Kennedy nesses 2 tópicos? Porque isso fala sobre a conduta do Mano Menezes gerindo o Fluminense. Isso fala sobre a forma como ele vai lidar com as situações que acontecem. O Mano Menezes, quando pisa no Fluminense, e ele faz, acho que após o segundo, terceiro jogo dele, eu gravei uma análise pocket utilizando isso daqui, ó. Foi um jogo que eu fiz de casa. Acredito que seja Fortaleza. Se não for, foi algum dos jogos aí na sequência, pode ser que eu não tenha feito de casa não, mas Internacional, alguns jogos ali bem do iniciozinho do Mano Menezes, eu viro e falo, olha, o Mano Menezes chegou, ele apaziguou um pouco, ele melhorou algumas áreas que estavam extremamente conturbadas, mas ele vai precisar lidar com 4 problemas. E aí eu cito, na época todo mundo estava 3, eu acabei citando 4 na época. Falei, são 4 problemas que ele tem para lidar. Ele tem para lidar com Douglas Costa, um jogador que a descrição que ele fala sobre você não motivar mais, é um jogador claramente com isso na carreira. Douglas Costa não está mais motivado para jogar bola.
ou pelo menos não motivado para jogar bola profissionalmente. O Douglas Costa foi um gigantesco jogador durante um bom tempo. Ele tem muita qualidade, ele joga, ele só não tá mais afim de lidar com tudo que o futebol profissional exige que ele lide. E ele fez muito bem agora de ir pro Sydney FC. Cidade que deve ser legal pra cacete pra morar e tal, e não tem essa pressão toda. Então ele ia ter que lidar com isso, com o comodismo de um jogador. Ele ia ter que lidar, ou melhor, tem que lidar, né, com Renato Augusto. Um jogador que tem uma carreira também muito grande, muito gigantesca, mas que estava em baixa. Emocionalmente, fisicamente, é um jogador que não se encontrou dentro da temporada e claramente o psicológico dele tinha ido pro cacete e ele não tava conseguindo nem jogar mais esse ano. Ia ter que lidar com um cara desse, que era pra ser o camisa 20 do Fluminense, na teoria. Ser 2 vezes o camisa 10 do Fluminense, né? Ia ter que lidar com isso. Ele tá tentando, ainda não conseguiu resolver, não. Mas pelo menos a sequência que ele deu ao Ganso faz com que a gente não precise lidar tanto com esse problema. Ele ia ter que lidar com um problema chamado Gabriel Pires. Eu cito esse também. O Gabriel Pires é um jogador que não tem físico para jogar bola, não tem a menor condição de ser uma esperança para o Fluminense e que precisava, sim, ser descartado. Não ser tratado como uma peça. Gestão de elenco era, inclusive, todo mundo olhar para o Gabriel Pires e falar: ele não é uma peça para que a gente possa contar. Seja por vontade dele, seja por que for ali. Mas ele não dá para contar com ele. E o Mano Menezes fez bem. Excluiu o Douglas Costa, tá no caminho, no processo do Renato Augusto. Excluiu o Gabriel Pires também, que não arrumou clube ainda. E eu citei um quarto problema. John Kennedy. Nesse jogo, eu fui buscar aqui no pausezinho que eu dei, esse jogo foi logo após o empate contra o Internacional. Foi na estreia do Mano Menezes. Esses 4 jogadores entraram em campo naquele jogo. E eu citei o problema dos 3 e cito o problema do John Kennedy. Por quê? Eu botei essa entrevista do Mano Menezes e falo isso daqui. Porque o John Kennedy, apesar dele ter feito um dos maiores gols da história do Fluminense, não acho que o Fluminense nasceu quando eu nasci, né? Então não vou falar dessa maneira, tem gols históricos lá atrás. Mas sem dúvida nenhuma, o gol do maior título da história do Fluminense, um maior gol que praticamente todo mundo que tá vivo aí assistiu. Isso não deu salvo-conduto pro John Kennedy achar que ele é maior do que o Fluminense. A gente já falou, a gente já repetiu isso aqui 200 vezes, mas eu queria ser bem enfático aqui agora no que eu vou falar. O motivo, e eu nem sei se foi indisciplina ou simplesmente o John Kennedy cagou e andou. Mas eu poucas vezes vi um jogador ser tão frio. E com frio eu tô fazendo agora, nesse momento, um elogio a ele. Qual moleque teria a tranquilidade pra entrar naquele jogo contra o Internacional, no jogo contra o Boca, fazer o que fez no jogo contra o Olímpia? Qual moleque que teria tranquilidade de pegar uma bola pra bater um pênalti daquele jogo contra o Grêmio? Pega pra ver qual a idade de quem bateu, qual a experiência, qual o padrão. Ele nem é batedor de pênalti. Isso é uma frieza gigantesca do John Kennedy. O problema é que essa frieza dele faz com que ele não tenha noção do que ele representou, ou talvez chegasse a representar. Pelas condutas do John Kennedy e a forma como ele ainda lida com a gente, com quem veste essa camisa aqui, que ele nunca vai estar num quadro aqui atrás, mesmo sendo infinitamente melhor jogador, né, como qualidade, do que algum. Porque ele não tem a menor noção do que é vestir a camisa do Fluminense. E o Mano Menezes já entendeu isso. E sabe quem que tá aqui atrás? Fred, um canto da torcida, o Gum Guerreiro, né, que transformou a música do Fluminense, Assis e uma camisa do Renato Gaúcho. São esses que estão aqui atrás. Ali atrás tem o coisinha do Fred e do goleiro Fábio também, o bonequinho aqui. O John Kennedy não tem a menor noção disso, ele brinca com a sua cara, com a minha cara. Tecnicamente, já não é mais lá essas coisas, não. Fisicamente, pelo amor de Deus, tem uma esteira aqui do lado. Se eu fizer esteira por 2 semanas, eu tô quase no peso do John Kennedy. Ou pelo menos com a mobilidade que ele tem apresentado em campo. E obviamente estou exagerando aqui agora. Precisaria de 3 semanas, talvez.
que ele quer da vida? O John Kennedy talvez tenha sido mais difícil de se lidar para o Mano Menezes nesse período todo, de relaxamento, porque ele relaxou. Se eu falei que o Douglas Costa relaxou do futebol profissional, se eu falei que o Renato Augusto tem uma dificuldade, ele vai ter uma dificuldade mesmo de motivação, que o Gabriel Pires vai ter uma dificuldade física, o John Kennedy relaxou da vida dele. Ele relaxou da vida dele, ele precisa de ajuda. E a ajuda dele não se encontra dentro de campo. Não é dentro de campo que está a ajuda do John Kennedy. Isso ele já teve, ó, inúmeras chances de ajuda dentro de campo. E uma vez ou outra ele resolveu. E quando resolveu foi essencial para eu ter essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui tá muito na conta dele, é claro, mas tá muito mais na conta do Germancano, tá? Que foi a campanha inteira. Sempre deixo claro isso. Mas tá muito na conta dele, é fato. Dito isso, 2024. 2024. E o 2024 do John Kennedy é de alguém que, como eu falei, nunca vai aparecer aqui. Eu posso trocar esses quadros aqui 5, 6 vezes. Vai ter muita gente na frente dele. Muita gente na frente dele. Porque, de fato, é um cara que brinca com a cara da gente, o torcedor. Opção técnica. O centroavante que fez o que fez em metade do ano passado, com a camisa do Fluminense, o centroavante que tem o carinho que ele tem da torcida, vai ter moleque lá em Caxias do Sul que vai estar querendo ver o John Kennedy, pô. Olha o tamanho que é isso. Não pode ficar de fora, quem tem esse tamanho não pode ficar de fora por opção técnica e todo mundo concordar que ele tem que ficar de fora por opção técnica mesmo. E todo mundo pensar, porque a gente não tem a confirmação, de que a opção técnica se dá principalmente por um relaxamento dele. Por não ter noção do que é ser atleta profissional, quiçá do que é ser ídolo de um clube. Então, assim, eu pego essas duas falas do Mano Menezes para trazer aqui novamente, né? Não tô falando, ele não falou sobre John Kennedy, tá? Ele não tá falando disso daí sobre John Kennedy, não. Eu não acabei de assistir ainda, então pode ser que ele até fale de John Kennedy, sei lá. Mas essas duas falas do Mano Menezes representam o que ele não vai negociar. O Mano Menezes não está no Fluminense para negociar valores. Valores não financeiros, mas valores dele. Então, e pelo visto ele chegou com um salvo-conduto ali de, olha, faz aí o que você fizer para tirar a gente desse rebaixamento. E como ele tá conseguindo, ele vai conquistando cada vez mais esse poder para resolver as coisas. Até agora, o meu olhar é, ele tá resolvendo. Dentro e fora de campo. Jogador que brinca, que não é profissional, tá brincando com os seus companheiros. E tá brincando com os torcedores. E é isso que tá acontecendo com o John Kennedy. Tem solução? Tem, mas não é dentro de campo. A solução do John Kennedy não está dentro de campo. Até porque dentro de campo ele tem sido muito mais problema do que solução. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.